Este é o canal Disco Livre Fé, é um prazer tê-lo aqui. E no lado B de hoje estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Se não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Lembrando que tudo que eu disser você deve examinar e ficar com o que é bom. O texto-chave é Provérbios 30, do verso 24 a 28. Que diz: Estas 4 coisas são das menores da terra, porém bem providas de sabedoria. As formigas não são um povo forte, todavia no verão preparam sua comida. Os coelhos são um povo débil e, contudo, põem a sua casa na rocha. Os gafanhotos não têm rei e, contudo, todos saem e em bandos se repartem. A lagartixa, que pode se apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. No vídeo anterior, havia dito que as formigas me trazem pelo menos 3 lições. Neste vídeo passado, falei a respeito da primeira lição, e agora estarei dando prosseguimento. Lição 2. Não esbanje, seja sóbrio e administre. Tanto em Provérbios 30 como em Provérbios 6, diz que as formigas armazenam sua comida no verão. Elas fazem isso pois, de alguma forma, sabem que precisarão de mantimento futuramente. Sabem que precisam armazenar recursos para o tempo frio. Se as formigas tivessem um lema, bem que poderia ser previsão e provisão. As formigas preveem a estação e buscam provisão. Elas têm sabedoria para discernir os tempos para buscar provisão para o inverno, já que neste período não há como elas trabalharem e ficam abrigadas no interior do formigueiro. Devemos aprender com as formigas a prever e prover. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 54 e 55, Jesus, ao repreender a multidão, diz que eles sabiam prever quando choveria e quando faria calor somente ao observar o céu e o vento. Essa habilidade se trata de interpretar sinais prévios de certo fenômeno. Muitas pessoas, principalmente as pessoas do campo, adquirem esta capacidade de prever o tempo. Os meteorologistas conseguem isso hoje com alta eficácia. Por exemplo, no início do mês de outubro de 2024, os meteorologistas, com a ajuda das tecnologias, conseguiram prever a passagem de um furacão que atingiria o estado da Flórida, nos Estados Unidos. Com isso, as autoridades puderam, com antecedência, avisar a população para se abrigarem em local seguro e até evacuar certos locais. Nós, leigos, também conseguimos, em certa medida, prever alguns fenômenos do tempo. Se o céu está nublado, com nuvens escuras e trovejando, a probabilidade de chover é altíssima. Como nos prevenimos ao ter que sair de casa? Levamos um guarda-chuva ou uma capa de chuva, ou nem ao menos saímos de casa. O que quero dizer com tudo isso é que todos nós sabemos que dificuldades nos acometem com alguma frequência e vão ocorrer a qualquer momento, exigindo-nos o custeio de coisas inesperadas ou uma reserva que nos dê um sustento momentâneo. Seja uma enfermidade que surge, na qual precisaremos comprar remédios para tratar, seja a necessidade de comprar algum equipamento eletrodoméstico como geladeira ou qualquer outra coisa de alto valor com urgência, seja a perda do emprego e muitos outros fatores, principalmente se tratando do nosso país, onde a situação econômica nunca é positivamente estável e sempre pode piorar. Assim como existem estações diferentes, existem várias situações em nossa vida,
umas mais fáceis, outras mais difíceis. Compreendemos, em certa medida, como funciona esse padrão climático. Por isso, devemos saber interpretar os sinais dos contextos de nossas vidas e nos prepararmos para eles, prevendo e provendo. Em Mateus capítulo 6, versículo 19 em diante, Jesus nos exorta a não acumularmos tesouros na terra, mas que ajuntemos tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde ladrão não rouba. Pois onde estiver nosso tesouro, aí estará nosso coração. Porém, se lermos todo o capítulo 6 de Mateus, assim como Lucas capítulo 12, mencionado pouco antes, do versículo 13 em diante, que também fala um pouco disso, perceberemos que Jesus não está dizendo que não podemos ter reserva. Em Lucas, por exemplo, Jesus conta uma parábola em que um homem tinha armazenado tanto de sua colheita que ele não tinha mais onde guardar. Percebe o exagero? Jesus está a falar contra a avareza, contra a ganância, sobre ficar criando intrigas com irmãos por causa de dinheiro ao invés de buscar reconciliação. Está a falar contra o amar ao dinheiro, o idolatrar e colocar as esperanças nas riquezas, sobre andar ansioso e desesperado com o amanhã, demonstrando assim falta de confiança no Senhor. Está a falar sobre materialismo, sobre priorizar coisas inferiores, materiais, carnais, momentâneas e perecíveis deste mundo em detrimento das mais importantes, essenciais, espirituais, eternas e celestiais. Isso não anula ou rejeita a ideia de que podemos ser sábios na administração dos nossos recursos, utilizando o necessário, ajudando a quem tem necessidade e economizando uma quantia necessária, não abusiva, como segurança para um tempo difícil que possamos a enfrentar futuramente, para não sermos surpreendidos. Isso não tem nada a ver, claro, vai da intenção do coração de cada um, mas ao menos não necessariamente tem a ver com ganância, nem com amar ao dinheiro, nem com falta de fé em Deus, nem com nada desse tipo. Estou a falar de viver com sobriedade. Gasto o necessário para com minha família, sem abusos, de forma regrada e não desregrada, racional e não compulsivamente, com humildade, com modéstia e sem ostentações. Ajudo o próximo, contribuo com a obra da igreja e ainda guardo ou invisto o pouco que sobra. Quando sobra, obviamente, pois para muitos, incluindo eu, na maioria das vezes, não sobra. E nessas circunstâncias mais difíceis, não me desespero, confio no Senhor, confio que mesmo quando não sobrar, não faltará, Ele há de me sustentar. Pois o que nos é necessário é o pão de cada dia, e não devo andar ansioso com o amanhã. A cada dia basta o seu próprio mal, como diz o próprio capítulo 6 de Mateus. Mas, ao dizer isso, não significa que eu possa, então, sem necessidade, gastar tudo o que eu obtive naquele mês, naquele mesmo mês. Isso é falta de sabedoria. Serei repetitivo. Para alguns, como é meu caso, nem sempre sobrará. Para outros, talvez nunca sobre. O que estou dizendo é, não devemos abusar dos nossos recursos, não sermos compulsivos, mas utilizarmos nossos recursos com responsabilidade e sabedoria, nunca nos esquecendo do necessitado ao nosso lado, sabendo enxergar nossa situação, os sinais que nosso contexto apresenta, julgarmos nossas prioridades, economizar dentro do possível e confiar no Senhor acima de tudo.
Quero ilustrar um pouco mais este tema citando o clássico episódio do desenho Pica-Pau, o desenho do Pica-Pau antigo, que de uma maneira muito legal, divertida e sarcástica, como é típico do desenho do Pica-Pau antigo, exemplifica bem a temática. Deixarei o link deste episódio na descrição, caso queira assistir ou reassistir depois. Resumindo a história, é verão. E não somente as formigas, mas muitos outros bichinhos estão trabalhando duro na floresta, adquirindo sua comida e juntando seu sustento. Enquanto isso, o pica-pau passa o verão dormindo a maior parte do tempo. E quando acordado, fica a roubar e consumir o que os outros estão produzindo arduamente. O pica-pau não se preocupa com o próximo e, indiretamente, nem consigo mesmo, com seu futuro. Até que chega o inverno. Todos os bichinhos se abrigam com mantimento suficiente para passar por aquele inverno rigoroso. Um passarinho que está migrando para outro lugar até convida o pica-pau a ir junto, parecendo dizer a ele que um período frio estava se aproximando daquela região e que era melhor migrar para um lugar mais quente. Todavia, o pica-pau rejeita o convite porque ele quer evitar a fadiga. Ele deseja ficar quieto e sossegado ali em sua árvore, por aquela região mesmo, descansando e dormindo. Então chega o inverno. O pica-pau se levanta da cama certo dia e sai para tentar conseguir algum alimento. Melhor dizendo, roubar algum alimento de outros animais, que é o que ele fazia. Até porque ele nunca trabalhava e por isso não tinha nenhum mantimento. Quando saiu, a floresta estava congelada e não havia nenhum animal à vista. Todos os animais estavam abrigados. Ele até tentou pedir educadamente um pouco de comida nos abrigos de alguns bichinhos, mas, como todos já estavam irritados com ele, negaram-lhe ajuda e até zombaram dele. Bem, grosso modo, a história é esta. O pica-pau amava o sono e por isso passou dificuldades. O irônico é que no final da história, o pica-pau consegue sobreviver após os animais terem um mínimo de compaixão dele. Porém, após ser salvo, o pica-pau não aprendeu coisa sequer da lição. Não mudou em absolutamente nada em sua conduta e voltou à mesma prática. Mas a lição foi passada e nós podemos e devemos aprender com ela. Essa história ilustra bem Provérbios 21, verso 20, que diz: Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. E repetindo Provérbios 20, verso 13, já citado, não ame o sono, ou você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Lembrem-se que eu disse que a lição 1 confronta um dos pecados capitais, a preguiça. Já esta lição, a lição 2, podemos considerar que ela confronta outros dois pecados capitais, a avareza e a gula. Avareza é ganância, é a pessoa que não é generosa e não compartilha com outros, mas que acumula bens materiais para fins egoístas. É a pessoa que ama as riquezas, que coloca as riquezas acima de tudo. Já a gula, sabemos que se trata da pessoa que se alimenta insaciavelmente, que come e bebe além da conta, sem se conter. Esses pecados parecem oposto um do outro. Enquanto na avareza se acumula e evita gastar, na gula se consome tudo e não poupa coisa alguma. Enquanto em um não se abre mão de uma coisa sequer, no outro não deixa sobrar nada. Mas, no caso, tudo se resume a uma espécie de idolatria. As formigas não são avarentas nem glutonas, pois elas não armazenam tudo o que elas adquirem.
elas também se alimentam no verão, consomem o necessário e armazenam provisão para o inverno. Ademais, o que elas ajuntam não é para fins egoístas, mas para o bem e sobrevivência de todo o formigueiro. E as formigas também não são glutonas, elas têm a ciência da economia, de administrar os recursos adquiridos, e a virtude da sobriedade, de consumir o necessário. Se as formigas consumissem todo o recurso que obtiveram no verão, ainda no verão, sem prover, sem guardar nada para o inverno, o resultado é que elas seriam extintas, não subsistiriam ao inverno. Em Provérbios 23, versos 20 e 21 está escrito: Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. E é esta a outra lição que fica para nós: não esbanjar, ser sóbrio e equilibrado, não acumularmos de forma exorbitante, gananciosa e egoísta, e não consumir tudo que possuímos compulsiva e desnecessariamente. Encerro por aqui, mas no próximo vídeo estarei dando continuidade ao tema Pequenas Criaturas, Grande Sabedoria. Que a paz seja com você e até o próximo Lado B.